as pessoas simplesmente pararam de acreditar nas instituições. O que isso nos diz sobre poder, sobre a psicologia do medo e, claro, sobre o futuro da nossa democracia? Bom, vamos mergulhar nisso. Para começar essa análise, a gente precisa voltar para 2011 e falar de um jovem tunisiano, o Mohamed Bouazizi. Ele ateou fogo no próprio corpo. Sabe por quê? Porque a barraca de frutas dele foi confiscada pela 10ª vez, sem motivo legal, sem direito a recorrer. O ato de desespero dele não foi um caso isolado, não. Foi a faísca que acendeu a Primavera Árabe. Foi o sintoma de um problema muito, mas muito mais fundo. E é aqui que a gente chega na questão central de tudo. O que acontece quando a crença naquelas estruturas que deveriam nos proteger simplesmente evapora? E olha, isso não é um fenômeno distante, não. Está acontecendo agora, no mundo todo. Para entender esse colapso, a gente primeiro precisa definir o que é essa tal de confiança institucional e como é que ela se quebra. Olha só, não estamos falando de confiar em um amigo. É aquela crença implícita de que os carros vão parar na faixa de pedestres ou que um hospital vai te atender pela urgência do seu caso e não pelo seu extrato bancário. Confiança não é um sentimento vago, é a infraestrutura invisível que faz a sociedade funcionar. O sociólogo Emily Durkheim deu um nome para essa erosão: anomia. Não é o caos explodindo nas ruas. É uma sensação que vai crescendo, silenciosa, de que as regras do jogo valem para uns, mas não para todos. De que o sistema pode ser comprado, manipulado ou simplesmente ignorado. E essa sensação não é só uma percepção machismo. Os dados globais são bem alarmantes e mostram o tamanho real dessa crise. Apenas 1 em cada 3 pessoas no mundo acreditam que o sistema em que vivemos hoje é justo. Pensa nesse número. Ele revela uma fratura, uma rachadura profunda na base das nossas sociedades. Mas por que é que a desconfiança se instala com tanta facilidade na gente? A resposta, por incrível que pareça, começa na forma como os nossos cérebros evoluíram. O psicólogo Daniel Kahneman explica que a gente tem basicamente 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é o nosso piloto automático, sabe? É rápido, emocional e, por instinto, desconfia de estranhos, do desconhecido. Já para confiar em coisas abstratas, como um governo, um sistema de justiça, a gente precisa do esforço do nosso sistema 2, que é lento e racional. E o que acontece? Em momentos de estresse, o sistema 1 quase sempre ganha a briga. E para piorar, a gente tem o tal do viés de negatividade. O nosso cérebro é programado para dar muito mais importância a uma experiência ruim do que a várias boas. Pensa só, todas as vezes que o trem chegou na hora, que um funcionário público ajudou, tudo isso pode ser apagado da nossa memória por uma única experiência péssima. Isso nos leva a um ponto crucial, um escândalo de corrupção que vira notícia, uma promessa quebrada por um político, uma injustiça que todo mundo vê. Esse único ato de traição pode demolir, em segundos, uma confiança que levou anos, talvez décadas, para ser construída. E uma vez que ela se quebra, raramente volta a ser como era antes. Então, as nossas predisposições psicológicas são o terreno fértil, mas existem forças externas que cultivam e aceleram essa desconfiança de propósito. A mídia não precisa ter má fé nem fazer parte de uma grande conspiração. Ao simplesmente focar naquilo que atrai a nossa atenção, falhas, escândalos, corrupção, ela acaba criando uma percepção distorcida da realidade. O metrô que funciona todo dia não é notícia. Um que descarrila, sim. Com o tempo, essa avalanche de negatividade corrói a imagem das instituições de um jeito desproporcional. E esse vácuo de confiança é uma baita oportunidade política. É aí que o populismo surge como uma resposta quase previsível. O cientista político Cas Mudde define bem. É uma narrativa que coloca o povo puro de um lado e a elite corrupta do outro, explorando justamente essa sensação de que a democracia falhou com as pessoas. E isso definitivamente não é um fenômeno local. De Trump nos Estados Unidos, a Bolsonaro no Brasil, de Milei na Argentina, a Modi na Índia, em contextos culturais completamente diferentes, a estrutura do discurso é a mesmíssima. As elites traíram o povo e só uma liderança forte pode botar ordem na casa. Mas a erosão da confiança não é só um problema interno dos países. Ela se tornou uma ferramenta sofisticada no xadrez da geopolítica global. O conceito de guerra híbrida é exatamente sobre isso. A ideia é que não é preciso vencer um país militarmente se for possível paralisá-lo por dentro, alimentando divisões e fazendo com que os cidadãos desconfiem uns dos outros e das suas próprias instituições. Afinal, uma democracia que não confia em si mesma se torna impotente.
E aqui está uma distinção que é fundamental entender. O alvo da desinformação moderna não é a nossa crença em algo específico. O alvo é a nossa capacidade de acreditar. O objetivo não é convencer de que uma mentira é verdade, mas sim criar uma névoa de incerteza tão densa que as pessoas se sintam paralisadas, incapazes de saber o que é real e o que não é. Diante disso tudo, a pergunta mais difícil fica no ar. É possível reverter esse quadro? Existe um caminho de volta para sair dessa desconfiança generalizada? A resposta é sim, mas sinto dizer, não existem atalhos. A reconstrução exige um trabalho lento, metódico. O caso da Finlândia, que se recuperou de uma crise de confiança gravíssima nos anos 90, mostra os ingredientes. Reformas institucionais de verdade, não só para inglês ver, responsabilização, que mostra que ninguém está acima da lei, transparência radical e, talvez o mais importante, tempo e consistência. Como disse a filósofa Honora O'Neill, confiança não se exige, ela tem que ser merecida. O trabalho não é convencer as pessoas a confiarem, mas sim construir instituições que sejam, de fato, dignas de confiança. E a ação consistente é o único caminho. Isso nos leva a uma responsabilidade que é também individual. A desconfiança generalizada cria uma profecia que se realiza sozinho. Se ninguém acredita no sistema, ninguém participa, e a falta de participação faz o sistema ruir de vez. Quebrar esse ciclo exige o que a gente pode chamar de coragem cívica, a disposição de participar, de cobrar, de se engajar, mesmo quando parece não haver esperança. No final, a história de Mohamed Bouazizi nos lembra que ele só queria vender suas frutas, acreditando que o sistema deveria funcionar para ele como para todo mundo. O colapso da confiança começa quando essa crença fundamental se quebra. E isso nos deixa com a questão mais importante de todas, uma que define o nosso futuro coletivo. Afinal, que tipo de sociedade a gente quer ser?